Bora lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre máquinas virtuais e hypervisors. A gente vai ver nesse vídeo o que são máquinas virtuais, o que são hypervisors, os tipos de hypervisors e os principais motivos para usá-los. Máquina virtual, basicamente, é um sistema rodando dentro de outro sistema. São emulação de computadores. Então, a gente roda o nosso Windows dentro de um Linux, ou um Windows dentro de Windows, ou Linux dentro de um Windows. A gente pode, dentro do nosso sistema operacional, instalar outros sistemas operacionais. Essa aplicação que faz com que outros computadores rodem no nosso computador são os hypervisors. Hypervisor, ele é a aplicação que cria e gerencia as máquinas virtuais. Ele cria um sistema isolado e ali dentro a gente faz a instalação do Windows como se fosse um computador. O hypervisor é capaz de controlar os recursos do host. As principais aplicações que a gente tem hoje para lidar com isso, as principais aplicações hypervisors, né, as principais aplicações de virtualização, é o Oracle, o VirtualBox da Oracle, que está disponível para quase todas as plataformas, né, para Windows, Linux, Mac, FreeBSD, quase todas ela está disponível. A gente tem da VMware, na VMware a gente tem o Workstation Player, né, para máquinas tipo Windows, Linux, e a gente tem o ESXi e o vSphere para servidores. E a gente tem a Microsoft Hyper-V, que é o Hyper-V da Microsoft, né? Ele é disponível apenas para Windows. Ele é o mais recente dos três. A gente tem dois tipos de hypervisor, né? Dois tipos de virtualização. A gente tem a virtualização do tipo 1, onde o aplicativo é o sistema operacional, né? Então ele lida direto com o hardware e compartilha direto com a virtualização, né? Com as virtual machines, com as VMs. E a gente tem o do tipo 2. Esse é o que a gente comumente usa na nossa máquina, né? Que é aqui a gente está usando o VirtualBox. A gente instala ele dentro de nosso sistema para ele simular. Ele normalmente simula esse hardware, ele lida com o hardware da máquina, né? Com a memória RAM, com o disco, como se fosse um driver, como se fosse um módulo do sistema operacional. Os hypervisors a gente pode criar basicamente máquinas virtuais, como eu disse, né? A gente vai criar simulação dos computadores, a gente vai fazer uma emulação de um computadorzinho. Cada computador desse vai ter o seu HD virtual, memória virtual, CPU virtual. A gente chama a memória, a gente continua chamando de memória. O HD a gente vai chamar de VHD, Virtual Hard Disk. E o CPU a gente chama de Virtual CPU, né? VCPU. Então, uma máquina com 16 GB, ela conseguiria criar outras máquinas com 4, 2, 4 GB, 6 GB. Só que vale lembrar que a gente só consegue compartilhar os recursos que a gente tem. Então, se a gente tem 16 GB, nosso sistema está usando 4, a gente vai conseguir compartilhar só 12. Se a gente vai conseguir compartilhar só aquilo que está disponível. Não adianta a gente ter 16, tipo ali, 1000 tera, 1 tera, 1000 GB, né? E querer compartilhar 2 tera entre as máquinas, a gente não vai conseguir. Os principais benefícios de usar a máquina virtual é que, como ela cria um sistema isolado, se uma der problema, a outra continua funcionando normalmente, além da fácil restauração, né? Se ela deu problema, a gente pega o backup dela, destrói essa máquina que deu problema e sobe ela de novo, em instantes. Em empresas, a gente vai comumente usar o hypervisor tipo 1, né? A virtualização tipo 1, que é instalada direto no servidor, é um sistema operacional direto no servidor. E nisso a gente aproveita muito mais o servidor, né? A gente aproveita toda a capacidade de memória RAM que ele tem, todo o disco que ele tem. Isso é muito mais fácil. Ou seja, além do fato de uma deu pau
a outra continua funcionando sem problema, a gente ainda consegue aproveitar 100% da máquina. Esses são os principais motivos. Eu acho que aqui deu para entender, né, como funciona, o que dá para a gente fazer. A gente vai ter mais vídeos, a gente vai ter alguns vídeos aqui instalando alguns desses hypervisors, a gente vai mostrar umas aplicações de emulação. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, clica no joinha para me dar uma força de vontade de fazer mais vídeos e compartilha.